Eu tava correndo, 2 pitbulls me atacaram, viu na minha perna. Como é que tá essa merda? Esse aí, imobilizando não um, mas 2 pitbulls, é o Ernesto Chaves. Ele tem 33 anos. Para conseguir controlar os cachorros foi uma luta de pelo menos 5 minutos. Ele fraturou um dedo e foi mordido na perna. É a irresponsabilidade dos donos, cara. Esse caso aconteceu em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, no último final de semana de junho de 2025. Esse aqui já vai morrer. E, obviamente, isso foi parar nos telejornais. Um professor de artes marciais conseguiu um feito, que foi escapar de um ataque de 2 pitbulls, imobilizando os cachorros. O dono dos cachorros vai responder por omissão de cautela. Quando Ernesto apareceu na televisão, imobilizando os pitbulls, a cena, por mais incomum que fosse, até parecia reprise. 2 dias antes, em São João Batista, Santa Catarina, um pitbull se soltou e atacou um morador. Ele se viu na mesma situação do Ernesto, lutou com o cachorro, imobilizou o cachorro e depois jogou na piscina, só que o cachorro ia se afogar. Mesmo ferido, ele pegou uma tábua para salvar o bicho. Esse caso também ganhou destaque no noticiário local. Um morador de São João Batista viveu momentos de tensão na tarde da última sexta-feira, dia 27, após se deparar com um cachorro da raça Pitbull que havia saído de uma residência. A situação aconteceu de forma inesperada, mas terminou com um homem ferido sem gravidade. Segundo o relato, o homem havia ligado para um amigo informando que iria até os fundos da casa buscar uma cadeira. Ao chegar no local, ele entrou normalmente, pegou a cadeira e, ao retornar para o carro, percebeu que o portão da residência estava aberto e que o cachorro estava pronto para sair para fora. Os ataques em Mato Grosso e em Santa Catarina aconteceram no mesmo final de semana. E 2 semanas antes, um outro caso já tinha sido bastante explorado na televisão. Deixa eu mostrar essa imagem de desespero para você pai e para você mãe. Olha só os momentos de tensão que essas crianças viveram ao serem perseguidas e atacadas por um cachorro da raça Pitbull no interior de São Paulo. Elas sobem, gente, no teto do carro e o Pitbull vai atrás, ó. E mesmo esse caso teve outro precedente, no começo de junho de 2025. Em Goiás, um entregador chamado Alan teve que fazer a mesmíssima coisa. Imagens do circuito de segurança mostram o homem descendo do veículo, indo até a porta da casa e apertando a campainha. Repare que enquanto ele espera, um cachorro aparece em disparada na esquina e vai em direção a ele. O homem consegue se desviar e pula, correndo em cima do carro para se proteger. De cima do veículo, ele gravou esse vídeo. Olha o pitbull aqui que me avançou, ó, na rua. Tive que correr, chutar ele e subir em cima do carro. O Alan é de Goiás e o ataque dele aconteceu no começo de junho. Antes disso, em abril, a mesma Goiás recebia a notícia da Stephanie, a tutora que foi morta pelo próprio Pitbull. Isso aconteceu ontem aqui em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Os vizinhos que ouviram os pedidos dela de socorro, ela desesperada, gritando por socorro, e foram até a casa para tentar salvar a Stephanie. Mas quando os vizinhos chegaram na casa, o pescoço dela já estava dilacerado. O Pitbull atacou o pescoço e o rosto da Stephanie. E isso que aconteceu com a Stephanie no mês de abril em Goiás se repetiu em maio com o Aldemir, em Campinas. Um homem de 50 anos morreu após ser atacado pelo próprio cachorro dentro de casa. O ataque que custou a vida do Aldemir não tem registro em vídeo, então o noticiário policial optou por mostrar o sangue no chão. A vítima, a gente consegue também ver um pouquinho de gotas de sangue, principalmente aqui, ó, entre os ladrilhos do piso aqui dessa residência onde tudo aconteceu. Nessa metade de 2025, o Pitbull virou um protagonista dos programas populares de televisão. Como e quando o Pitbull virou a estrela do noticiário policial, hein?
No século XIX, o bulldog inglês tinha sido desenvolvido para participar de uma forma bárbara de luta entre animais. Bullbaiting era o nome que eles davam. Um cão controlava animais grandes, principalmente touros, mas às vezes até ursos, com a força da mordida. Só que aí vieram as primeiras leis de proteção animal e o bullbaiting foi proibido no Reino Unido em 1835. Com essa proibição, quem gostava de rinha percebeu que era mais fácil montar uma briga clandestina entre dois cachorros que entre um cachorro e um touro ou um urso. E isso desencadeou a busca pelo cão de briga perfeito. Então os humanos decidiram combinar a força do bulldog inglês com a agilidade de um terrier. Criaram o Pitbull, o cão ideal para as lutas entre cães. Hoje as rinhas de cães são consideradas uma coisa cruel e imoral. É uma forma de entretenimento que ficou obsoleta. E se o Pitbull foi criado para isso, então ele deve estar obsoleto também. E aí a raça precisa ser banida. É simples, né? Não, não é, porque a história não acaba aí e os argumentos também não. O medo que muita gente tem de cães com cara de pitbull, porque na real esses cachorros das notícias são tudo misturado. Esse medo está sendo implantado, deixando as pessoas incapazes de discernir, de avaliar as situações com bom senso, criminalizando uma suposta raça, quando na verdade quem deveria ser responsabilizado é o humano quando o seu animal fizer algo indevido. Essa é a Aline, da Saga Adestramento. Ela educa os cães e os tutores e faz conteúdo sobre isso no Instagram. Um carro atropela uma pessoa. O veículo é proibido ou é o motorista que é penalizado? Quem dirige ali um uninho de boinha ali é capaz também de dirigir um ônibus em segurança? Esse motorista vai precisar de uma habilitação diferenciada e mais prática no volante, não é mesmo? Pois então, assim como um ônibus, um caminhão, um veículo de Fórmula 1 não é para qualquer um pitbull, um dogo argentino, um malinois, também não é não? Essa última colocação dela bem que poderia ser um ponto de partida para um consenso. Você pode ser contra ou a favor da focinheira, pode ser contra ou a favor do banimento do pitbull de todo o espaço público. Tanto faz, de um jeito ou de outro você tem que concordar. Nem todo mundo está capacitado para cuidar de um cachorro desses. Se bem que nem todo mundo está capacitado para cuidar de cachorro nenhum, né? Tem isso. Seja como for, quem recorre ao pitbull pode acabar descobrindo isso da pior maneira. Pode ser um ataque para compor aquela longa lista dos noticiários. A menina de 4 anos atravessa a rua com uma mochilinha nas costas e quando ela chega próximo ao passeio, o cão que está deitado vai para cima dela e a derruba. A irmã da criança de 11 anos que estava logo atrás joga uma garrafinha e o celular no chão e corre para ajudá-la. Ela tenta se aproximar e consegue arrastar e retirar a irmã da boca do cão até que outra mulher chega e o segura. E com alguma frequência, quando o tutor descobre que é incapaz de educar o animal, acontece o abandono, que às vezes, só às vezes, também sai no noticiário. Olha só o caso de um pitbull abandonado. Cachorro abandonado no bairro, só que ele ataca outros cachorros e os moradores. Segundo os vizinhos, o cachorro foi abandonado aqui há cerca de 45 dias. Desde então, passou a ser cuidado pelos comerciantes da avenida. Recebeu água e ração. Só que aí ele acabou atacando o Gilmar. Desde então, a relação está estremecida. E ele não teria sido a única vítima. Brancão também teria mordido outras 4 pessoas. Uma das vítimas quase perdeu os dedos e foi socorrida pelo Herbert. Ele mordeu a mão, eu tive que bater nele para ele soltar. Ele ficou 10 dias no Hospital São Mateus e dia 8 vai ter que fazer a cirurgia no dedo, que vai ter que fazer enxerto no dedo. E com tanto espaço na televisão, o pitbull também acaba virando assunto nas casas legislativas, porque todo deputado sabe que apresentar um projeto de lei sobre um assunto que não sai da televisão ajuda quando a hora da eleição chega. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Em Minas Gerais, a sugestão é bastante severa. Parece que a ideia é simplesmente banir o pitbull. Agora tem um assunto polêmico no Balanço Geral. Você acredita que o pitbull está proibido em um estado brasileiro?
Tiago, a lei que já está em vigor também vale para as raças Rottweiler, Doberman, Fila Brasileiro e outras de porte físico semelhante. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promulgou a lei que reafirma a proibição da entrada e a procriação dessas raças no estado. Já os tutores de animais do tipo que já vivem em Minas Gerais terão que seguir novas regras, como o uso obrigatório em locais públicos de focinheira e coleira com identificação. A nova legislação também estabelece idade mínima de 18 anos para as pessoas que circulam com cães dessas raças em locais públicos. O Pitbull só existe porque os seres humanos desejaram um cachorro com essas características. E como eu te contei antes, não foi um desejo bonito, não. O objetivo era se divertir vendo um animal destruir o outro. A humanidade foi igualmente cruel com outras raças de cachorro. Esse aí é o Bull Terrier do começo do século XX e esse é o Bull Terrier de agora. A humanidade triou os cães em raças de acordo com as suas preferências de comportamento e principalmente de aparência. O resultado, invariavelmente, é uma saúde disfuncional. Algumas raças têm dificuldade para respirar, outras têm tendências a essa ou aquela doença. Só que a perspectiva mais assustadora para o Pitbull nem está na história dos cães, está na história dos pombos. Os pombos já foram muito amigos dos homens. Eles levavam nossas mensagens, cumpriram essa função por milênios. Só que aí eles perderam a utilidade e o que a gente fez foi abandonar o pombo, depois de domesticar. Hoje, o pombo é tratado como uma praga urbana, com todo o desprezo. E hoje o pombo paga o preço. Já viu o ninho de um pombo? Esse é o ninho de um bicho que foi domesticado, viveu por milênios em abrigos artificiais e hoje tenta se adaptar a um ambiente que não é o dele. É só mais um exemplo de que ser amigo do homem é um negócio perigoso para qualquer espécie. Fomos nós que criamos o Pitbull à nossa imagem e semelhança, sinal de que tem alguma coisa muito assustadora dentro de cada um de nós. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Peguei pesado nas críticas generalizadas contra a humanidade, né? Quase como se eu não fosse um ser humano, não tivesse nada a ver com isso. Eu sou um ser humano, embora essa não seja a minha coisa preferida a respeito de mim mesmo. Seja como for, quem faz parte da nossa comunidade e acessa o nosso clube de membros se manifesta aqui no finalzinho. É o PS do nosso textão. Eu já fui contra a espécie humana, tá? Hoje em dia eu sou um pouco diferente. Eu vejo isso como um problema de saúde pública. Tem que ter regra e fiscalização. Uma pessoa que tem um cão em casa desse, né, um cão que é considerado de guarda, ele é como se fosse uma arma dentro da casa da pessoa. E a pessoa tem que ter responsabilidade sobre a arma. Eu tenho um cão de guarda, ele é adestrado. Esses dias eu deixei o portão de casa aberto e saí para trabalhar, voltei depois de 2 horas, ela estava sentada na frente do portão olhando para fora. Lógico, ninguém passava perto, mas ela também não saía de casa. Independente de encontrar leis para isso, é preciso educar a espécie humana. Eu acho que educar esse animal é muito mais fácil do que educar as pessoas. E existem muitos acidentes porque um cão, o cachorro, como todo animal, ele é imprevisível. Ele não reage como nós, quando sente uma dor, um medo, uma frustração. Ele não sabe falar e ele pode, no momento de dor, de fúria, de medo, ele pode ser agressivo. Agora, a diferença entre você ter um poodle, um pug e ter um pitbull é muito grande. O pitbull ele tem capacidade física de estraçalhar uma pessoa. Aí que tá o problema. Você falou que tudo depende das pessoas, mas os problemas são exatamente criados pelas pessoas. As próprias raças foram criadas pelas pessoas, seja qual o objetivo for. Agora sim eu posso cumprir o meu ritual de te agradecer por ter visto esse vídeo até o final. A rima não foi intencional. Desculpa, foi sem querer mesmo. Mas eu sempre agradeço porque nesse momento
histórico em que a gente está, a tendência é de conteúdos cada vez mais curtos, de maneira que as pessoas também podem ser treinadas, como os cães, e as pessoas estão sendo treinadas a prender a atenção por cada vez menos tempo. Há uma dificuldade de retenção da atenção em conteúdos longos ou mais complexos. E se você ficou aqui até o final, é porque você ainda está com a sua capacidade de prestar atenção preservada. Talvez você também tenha gostado do vídeo, né? Torço para que tenha. Se é o caso, cogite se inscrever. Ia ajudar muito o nosso projeto nesse momento. Valeu!